Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que acredito que seja um problema incomum que todos os compradores ou pessoal de manutenção já devem ter passado. Se em algum momento já recebeu um cilindro pneumático sem nenhuma identificação e você teve que escutar um se vira para poder encontrar um igual, bom, hoje eu vou tentar ajudar vocês um pouquinho falando sobre os tipos de cilindro e depois no fim, o Jonathan que me ajuda aqui vai me dar um cilindro para que eu possa identificar e depois a gente checar se eu estou correto. Então, pessoal, para começar, é bom a gente entender que os cilindros são divididos entre os com norma e os sem norma. Quando a gente fala cilindros com norma, são aqueles que têm ISO escrito. Então, você tem o ISO 15552, os cilindros ISO, né, que a gente está acostumado a ver os tirantados, perfilados. O ISO 6432, que é o cilindro mini ISO, todo mundo conhece, aquele pequenininho que vai até 25, né? Que muitas vezes se encontra em máquinas alimentícias. E o 21287, que são os cilindros compactos, né? Que são aqueles lá que você coloca em espaços mais apertados. Existem outras normas de cilindro, mas que não são tão recorrentes no Brasil. Caso você tenha alguma que você queira entender um pouco mais, deixa aí pra gente que eu posso fazer um vídeo depois. E os cilindros sem norma? Esses aí são encrenca. Que normalmente são os cilindros que os fabricantes fazem para proteger a reposição deles. Se na sua máquina você tem um cilindro sem norma, você possivelmente vai estar preso àquele fabricante, uma Festo, uma Nord, uma SMC, uma Parker ou qualquer outra marca, pro resto da sua vida. Então, se você for solicitar máquinas novas para sua fábrica, dica, já peça para o fabricante de máquinas utilizar cilindros ISO para que você não fique na mão no futuro. Então, hoje eu vou trabalhar os cilindros ISO, basicamente, que a gente pode melhor ter uma noção de dimensão. Então, para você começar a tentar identificar um cilindro ISO, você primeiro vê o formato dele, você já consegue dizer se ele é um cilindro ISO perfilado, ISO tirantado, um compacto ou um mini ISO. Segundo lugar, primeira coisa que você tem que fazer é definir qual que é o diâmetro do cilindro. E lembrando, hein, o diâmetro não é a medida externa da camisa, é a medida interna ali do ângulo. E em terceiro lugar, uma vez com o diâmetro em mãos, você consegue definir o curso do cilindro de N maneiras diferentes. Eu vou mostrar a mais fácil aqui para vocês. Um detalhe importante, mesmo o cilindro sendo ISO, você não consegue, por exemplo, intercambiabilizar kits de reparo entre cilindros. Isso é muito importante. Aquilo que é ISO no cilindro são somente as medidas externas de fixação. Aquilo que é interno, a gacheta, né, o êmbolo, as vedações, elas são todas especiais de fabricante para fabricante. Então não tente de maneira alguma comprar, por exemplo, um kit de reparo Festo para o seu cilindro Norden. Um kit de reparo Norden para o seu cilindro Festo. Isso não vai funcionar. Nem tente. Porque até mesmo se você der um jeitinho ali para colocar o kit de reparo, o seu cilindro não vai ter uma vida útil nenhuma. Tome um cuidado muito grande. Então, Jonathan, você consegue dar para mim um cilindro aí que a gente justamente tapou ali as especificações dele para que eu possa fazer o teste? Obrigado, Jonathan. Então, como vocês podem ver, o cilindro não tem nenhuma especificação. Eu tapei aqui com uma tira amarela para que a gente pudesse fazer junto a especificação desse cilindro. Primeira medida, então, que eu falei para vocês, nós temos que conseguir pegar a medida do cabeçote para descobrir qual que é o diâmetro interno. Eu vou usar um paquímetro, tá? Porque esse cilindro é pequeno e o paquímetro dá medidas mais precisas. Mas caso você não tenha um paquímetro em mãos, uma trena já é mais do que o suficiente para você ter medidas aproximadas e conseguir chegar aproximadamente ali no seu tipo de cilindro. Então vamos lá. Primeira medida. Cabeçote. A medida que nós temos aqui é de 53 milímetros. Se nós formos no catálogo de cilindro ISO 15552, que é esse tipo de cilindro aqui que eu identifiquei somente pelo formato, nós vamos ver que a medida do cabeçote ela é a medida I no catálogo. Logo, a medida I de 53, eu encontro um cilindro de diâmetro 40. Então, pois bem, acredito que ele seja de diâmetro 40 pela medida E.
Agora vamos tentar encontrar qual que é o curso dele. A melhor medida para você poder pegar o curso do cilindro é a distância entre os parafusos do cabeçote. Meu paquímetro acredita que vai conseguir ainda medir essa distância. Vamos ver. Um pouco difícil aqui. Encontramos aqui 155. Nós vamos ver que essa medida no catálogo é a medida L8 mais o curso do cilindro. Então eu vou pegar a medida que eu tenho aqui no paquímetro, vou subtrair a medida L8 e eu vou ter o curso do meu cilindro como resultado. Então medimos 155. Vamos ver a medida L8 para cilindros de 40. É 105. Logo, se eu subtrair 105 de 155, eu vou ter 50 de curso, certo? Então esse cilindro aqui que nós estamos analisando é um cilindro de 40 por 50. 40 de diâmetro e 50 de curso. Vamos ver se eu acertei? Puta, na mosca. É um cilindro de 40 por 50. Isso você pode fazer com qualquer tipo de cilindro que vocês tiverem na máquina de vocês, desde que seja ISO e você consiga pegar as medidas do cilindro. Idealmente, tire ele da máquina antes de você tirar qualquer medida do cilindro. Porque quando você pega a medida direto na máquina, você pode ter alguns erros de paralaxe, ou é difícil de acessar o cilindro. O ideal é você tirá-lo da máquina, certo? Outra coisa muito importante, se você tem um cilindro ISO da Norgler, mas você não tem catálogos da Norgler, é difícil de acessar, ou só tem catálogos da Festo, por exemplo. Se o cilindro for ISO, você pode usar um catálogo da Festo para especificar um cilindro da Norgler, para você pelo menos conseguir entender qual que é o diâmetro e curso do cilindro. Você obviamente não vai ter o código da Norgler no catálogo da Festo, mas como as medidas são padrão, você pelo menos vai identificar o curso e o diâmetro do seu cilindro. Pessoal, por hoje é o que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço muito. Mande esse vídeo aí para alguém que tenha dificuldade em identificar tipos de cilindro, algum amigo seu. E se você tem alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente, ou entre em contato conosco via telefone, WhatsApp, e-mail, que nós vamos ficar muito contentes em ajudar vocês. Muito obrigado.